Nesta unidade, introduziremos a importante noção de supremo de um conjunto. Veremos que o conjunto dos números reais, diferente do conjunto dos números racionais, possui o que chamamos de propriedade do supremo. Geometricamente, essa propriedade significa que, ao organizar os números reais, associando-os a pontos de uma reta, não restam buracos, como ocorre com os números racionais. Com a propriedade do supremo, será possível dar mais um passo na construção da estrutura de corpo que os números reais possuem, definindo as operações de soma e produto de dois números reais quaisquer. Nesta unidade, vamos então ter como objetivo definir as operações de soma e produto entre dois números reais quaisquer. Para isso, vamos introduzir a noção de supremo de um conjunto, que será fundamental para definirmos essas operações. Começamos definindo o que é um conjunto C, não vazio, ordenado. Isso significa que existe uma relação binária chamada de ordem, que é uma relação que tem duas propriedades, tricotomia e transitiva. A tricotomia diz que, dados dois elementos quaisquer em C, vale uma e apenas uma das afirmações abaixo. Ou o x é menor do que o y, ou o y é menor do que o x, ou o x é igual ao y. E a transitiva é quando você tem três elementos no conjunto ordenado, em que o primeiro é menor do que o segundo menor que o terceiro, então concluirmos que o primeiro é menor do que o terceiro. Repara que todos os conjuntos numéricos estudados até aqui são exemplos de conjuntos ordenados. Vamos definir agora, num conjunto ordenado, o que vai ser uma cota superior de um subconjunto A não vazio. Vai ser um elemento Czinho, do conjunto ordenado, que cumpre a seguinte propriedade: todos os elementos do conjunto A, para todo elemento x do conjunto A, x vai ser menor ou igual que C. E isso aqui significa que ou x é menor que C ou ele é igual a C. Quando o A possuir uma cota superior, nós vamos dizer que ele é limitado superiormente. Já um elemento B do conjunto ordenado vai ser uma cota inferior do A se acontecer a situação oposta aqui. Se para todo elemento x do A, o que vai acontecer é que o B fica menor ou igual que o x, tá? E sempre que o A tiver uma cota inferior, nós vamos dizer que ele é um conjunto limitado inferiormente. O A vai ser limitado quando acontecer as duas coisas aqui, for limitado superiormente e inferiormente. Exemplos. Vamos considerar o conjunto dos racionais com a relação de menor que usual e A, os naturais. Repara que o 1 é uma cota inferior do A, porque o 1 é menor ou igual que qualquer número natural. Portanto, o N ele é um exemplo de conjunto limitado inferiormente. Agora, repara que nenhum número racional pode ser cota superior dos naturais, do conjunto dos naturais, Então, se você pegar um número racional, escrito da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros, sempre é possível encontrar um natural que vem depois, que é maior do que esse racional. Isso é óbvio se esse racional for menor ou igual que zero, porque aí a gente toma o x aqui igual a 1, E se o R for maior que zero, a gente pode fazer o quê? A gente considera, sendo o R positivo, dá para considerar esse P e Q positivos também, ou seja, naturais, e portanto o P mais 1 ele vai ser natural. E aí não é difícil de você ver que o R vai ser menor do que esse número natural P mais 1. Tá certo? Então sempre, dado um racional, é possível encontrar um natural que é maior do que esse racional. Então isso mostra que esse conjunto A não tem cotas superiores, Então ele não é limitado superiormente.
a gente costuma dizer, né, que o conjunto nessa situação é ilimitado superiormente. Repara aqui uma questão importante, né? Se você tem uma cota superior de um conjunto A, isso significa, por definição, que todo elemento do A é menor ou igual que esse elemento C, que é essa cota. Então, se você quer provar que um elemento não é cota superior do A, basta negar essa afirmação, né? Então, isso vai significar que existe um elemento do A, né? Que aí você nega que o para todo vir existe, tal que essa afirmação não vale, né? Então, o oposto dessa afirmação aqui é exatamente você dizer que o C é menor do que o X. E foi exatamente isso que a gente fez aqui. Nós encontramos um elemento do conjunto A, né, que fica maior do que o elemento racional que a gente pegou aqui, que a gente queria provar que não é cota superior, tá? Exemplos aqui, mais exemplos, vamos considerar os reais, dois números reais, A menor que B, e vamos considerar esse intervalo aberto aqui. Repara que o A vai ser um exemplo de conjunto limitado, porque o B é uma cota superior, né, e o A é uma cota inferior do conjunto A. Todo elemento do A é menor ou igual que B, e todo elemento do A é maior ou igual que A. Esses intervalos aqui também são exemplos de conjuntos limitados pelo mesmo motivo, né? E agora vamos considerar um intervalo em que uma das extremidades é menos infinito. Tá? Então vamos considerar esse intervalo dos números reais que são menores que B. Repara que esse conjunto ele não é vazio, né? Porque conseguir um número decimal menor do que B não é difícil. Você escreve aqui o B, né? E aí basta você considerar qualquer número decimal em que a parte inteira é menor, né? Você subtrai 1 aqui, por exemplo, então pronto, esse número aqui é menor do que o B, portanto ele vai pertencer ao intervalo. Visto isso, né, o B é uma cota superior do A, evidentemente, portanto o A é limitado superiormente. Porém, o que vamos mostrar aqui é que o A não possui cotas inferiores, tá? Para provar isso, né, nós vamos pegar um número real C qualquer, que é o conjunto ordenado que a gente está considerando aqui, né, e nós vamos mostrar que nenhum número real C pode ser cota inferior de A. Tá? Então, para isso, nós vamos considerar o quê? Né? Lembrando, o que é ser cota inferior de A? É dizer que todo elemento de A, né, é maior ou igual que esse C, tá? Que é essa cota. Então, negando aqui, dizer que o C não é cota inferior de A significa dizer que tem um elemento no conjunto A que fica menor do que esse C, certo? Então é isso que a gente vai fazer, né? Assim, para provar que o C não é cota inferior de A, nós vamos mostrar que existe um elemento do A que é menor do que C. Vamos dividir a demonstração em dois casos. No caso em que o B é menor ou igual que o C, e depois no caso contrário em que o C é menor que o B. Nesse caso aqui, se eu pegar qualquer elemento do conjunto A, né, que não é vazio, né, esse elemento necessariamente vai ter que ser menor do que o C, né? Porque se o X está no A, ele é menor do que o B. E como o B é menor ou igual que o C, então por transitividade o X é menor do que o C, né? Então o C não vai ser cota inferior nesse caso. E no outro caso, em que o C é menor do que o B, né? Então, repara, se você pegar qualquer número real que tem a parte inteira menor que a parte inteira do C, né? Esse número real ele vai ter que ser menor que o C, certo? Então aqui, por exemplo, se o C é 4,85 e seja mais não sei o que, né? Você pega qualquer número real que a parte inteira seja menor que 4, né? Esse número vai ser menor do que o C, certo? Então, pegando esse número ele vai estar no A, né? Porque se o X é menor do que o C e o C é menor do que o B, então o X por transitividade é menor do que o B.
E aí, o X estando em A, né, sendo menor do que o C, isso significa que o C não é cota inferior de A. Certo? Então, provamos que o A ele não é limitado inferiormente, né? Ou então podemos dizer que o A é ilimitado inferiormente. O que vai significar o supremo de um conjunto? Bom, primeiro você tem que ter um subconjunto não vazio A de um conjunto ordenado. E esse conjunto A ele tem que ser limitado superiormente, tá? Ou seja, tem que existir uma cota superior para esse A. Um elemento Azinho do conjunto ordenado vai ser chamado de supremo do A, né? E vamos denotar dessa forma aqui, né? Sup de A, se valerem as seguintes condições. Primeiro, o Azinho ele tem que ser uma cota superior de A, tá? E segundo, o Azinho ele tem que ser a menor das cotas superiores de A. Isso significa dizer o quê? Que se você pegar qualquer elemento menor do que o A, né, esse elemento C ele não vai poder ser uma cota superior de A. Então o que vai acontecer é que sempre que você pegar um elemento C menor do que o A, vai existir um elemento do conjunto A que fica maior do que o C, tá? E aqui tem a ideia geométrica da noção de supremo. Se você tem que este número aqui é o supremo do conjunto A, então necessariamente todos os elementos de A vão ter que estar onde? Daqui para a esquerda, né? Você não pode ter elementos de A à direita do supremo, tá? Aqui você pode ter à direita do supremo outras cotas superiores. Você vai ter infinitas cotas superiores aqui do conjunto A, sendo esta aqui a menor de todas as cotas superiores. E o que vai ser o ínfimo, né? O ínfimo de um conjunto, agora você vai ter que ter um conjunto não vazio e limitado inferiormente, né? E aí um elemento Azinho vai ser o ínfimo do Azão, né? Se acontecer duas coisas. O Azinho for uma cota inferior do A, né? E o Azinho vai ter que ser a maior de todas as cotas inferiores do A. E isso significa o quê? Que se você pegar um elemento C maior do que o A, né, necessariamente vai ter um elemento do conjunto A, um elemento X, que fica menor do que esse C, tá? Então aqui tem uma ideia da representação geométrica de ínfimo no caso da reta real, né? Se esse aqui for o ínfimo, essa aqui vai ser a maior das cotas inferiores do conjunto. Então todos os elementos do A eles vão ter que estar daqui do ínfimo para a direita, tá? Alguns exemplos. Os racionais, vamos voltar naquele exemplo dos racionais com a relação de menor que e A, o conjunto dos naturais. Nós já tínhamos visto que o 1 era uma cota inferior do A, né? Ora, nenhum número racional maior do que 1, né, do conjunto ordenado, né, nenhum número racional vai poder ser cota inferior do A, né, porque o 1 ele é natural, né, e aí ele fica menor do que o C, né, então esse C não pode ser cota inferior. Então, de fato, o 1 é a maior cota inferior do conjunto A, né? Então o ínfimo nesse caso vai ser 1. Nesse caso, né, como o A não vai ter supremo, porque ele é ilimitado, né? Ele é ilimitado superiormente. Para você ter supremo, para você ter chance de ter supremo, você tem que ter como requisito um conjunto limitado superiormente. E aí observe por esse exemplo aqui o seguinte, né, que quando um conjunto tiver um elemento mínimo, né, que é o caso aqui dos naturais, então esse elemento mínimo ele vai ser exatamente o ínfimo, tá? Da mesma forma, quando um conjunto tiver elemento máximo, né, ou seja, tiver um elemento, né, que
que seja um elemento do conjunto, né, do conjunto A, e que é maior ou igual que todos os outros elementos do conjunto, então esse elemento necessariamente vai ter que ser o supremo. Outro exemplo aqui, dados A menor que B, né, nos reais, vamos considerar esse intervalo semiaberto agora, né? Bom, o A ele tem um elemento mínimo, que é exatamente esse Azinho, né? Então já podemos concluir que ele tem ínfimo, e o ínfimo vai ser esse elemento A. Agora, sabemos que o B é uma cota superior de A, né? Nós já vimos isso lá atrás. O que nós vamos provar é que o B é a menor das cotas superiores de A, ou seja, vai ser exatamente o supremo. Vamos pegar aqui, para provar isso, né? Bom, o B ele é uma cota superior, beleza. A outra coisa que a gente tem que provar, né, para mostrar que o B é o supremo, é que nenhum número menor que B pode ser cota superior. Ou seja, dado um número menor do que B, né, vamos encontrar um elemento do A que fica maior do que esse C. Primeiro, vamos considerar o C menor do que o A. Bom, repara que o A ele pertence ao conjunto Azão, né? Então, já isso aqui já me diz que o C não pode ser uma cota superior do A, porque tem um elemento, né, que está à direita dele, né? Ou seja, que é maior do que o C. Tá? Então, para esse caso aqui, a gente já concluiu que esse elemento C não pode ser uma cota superior. Agora, vamos considerar o caso em que o C é menor do que o B e maior ou igual que o A, né? Bom, nesse caso, a gente sabe o quê? Que pela densidade dos números reais, você consegue encontrar um decimal que está entre o C e o B, um decimal x, né? Esse x pertence ao A porque ele vai atender a essas desigualdades aqui, né? E aí ele é um elemento do A que é maior do que o C, certo? Então o C não pode ser cota superior do A. Então, com isso, nós provamos que nenhum elemento menor do que o C pode ser cota superior do A. Então, o B, de fato, vai ser a menor das cotas superiores, ou seja, vai ser o supremo. Tá? E esse é um exemplo interessante porque ele mostra aqui o seguinte, que o supremo de um conjunto ele pode existir, né, sem que ele pertença ao conjunto, né? Então, você veja aqui que o B é o supremo do A, mas o B ele não pertence ao A. Então, você repara que existe uma diferença entre a noção de elemento máximo de um conjunto, né, e o supremo de um conjunto. Tá? Aqui, o A ele não tem elemento máximo, tá? Porém, ele tem supremo. Uma observação importante é que um conjunto ordenado ele pode possuir um subconjunto limitado superiormente e nenhum elemento do conjunto ordenado pode ser supremo do A, tá? Então, um exemplo disso é os racionais. Considere o conjunto A de números racionais dado dessa forma. É aquele mesmo conjunto que nós estudamos na unidade anterior, quando nós vimos que esse conjunto não tinha elemento máximo. Os elementos de Q, que são cotas superiores de A, né, eles vão ser exatamente os números racionais não negativos que têm quadrado maior ou igual que 2. Né? Só lembrando aqui para vocês, né, da representação gráfica desses dois conjuntos. Né? A gente tinha conjunto A vindo até mais ou menos aqui, e aí daqui a gente tinha o conjunto B, que eram dos números racionais não negativos, cujo quadrado era maior ou igual que 2. E aqui a gente tinha um buraco, que é onde a gente espera que seja o raiz quadrada de 2. Né? Então, os elementos racionais que são cotas superiores do A são exatamente os elementos do conjunto B. Né? São os elementos que estão à direita do A. Tá? Só que, como nós vimos na unidade anterior,
os elementos de B, né, o conjunto B, ele não tem elemento mínimo, né? Então, isso significa que o A, ele não vai ter um supremo no conjunto dos racionais. Tá bom? Bom, e aí agora vamos falar do resultado mais importante da unidade, que é o teorema do supremo. Para todo subconjunto não vazio A, né, limitado superiormente dentro dos reais, vai existir um decimal, né, que é o supremo desse conjunto A, tá certo? Então aqui o que esse teorema está dizendo é que o que a gente viu no exemplo anterior, no caso dos racionais, não ocorre quando você está trabalhando com números reais. Com números reais, sempre que você tiver um subconjunto não vazio e limitado superiormente, vai existir um número real, um decimal, que vai ser o supremo desse conjunto. A demonstração desse teorema faz uso do conceito de corte de Dedekind, tá? Esses cortes de Dedekind, eles são subconjuntos de números racionais que têm as seguintes propriedades. Primeiro, que eles são não vazios, né, e são diferentes do conjunto inteiro dos números racionais. Se você pegar um número nesse corte, né, um número S, e R, um racional que seja menor do que esse S, então esse R também tem que pertencer ao corte, tá? E além disso, esses cortes, eles não têm elemento máximo, né? Então, se você pegar um elemento de A, né, sempre você consegue um outro elemento de A que é maior do que esse elemento que você começou, tá? Então, um exemplo de corte, né, é quando você pega um número real A e você considera todos os números racionais que são menores do que A, tá certo? Isso daqui necessariamente vai cumprir essas três condições, não é difícil de ver isso. E você pode ver que esse conjunto, nada mais, nada menos, é que vai você pegar esse intervalo, né, de menos infinito a e intersectar com os racionais. Isso vai ser um corte de Dedekind, tá? E aí observa que esse conjunto, ele é limitado superiormente, né? Se você pegar o próprio A, né, ele vai ser uma cota superior do conjunto Azão, tá? A gente pode interpretar esse conjunto A como se fosse um conjunto, né, de aproximações do conjunto do número A através de números racionais, que são números racionais menores do que o A, tá certo? Então a gente pode interpretar esse conjunto A como sendo um conjunto do que a gente costuma chamar de aproximações por falta do número A, tá? Bom, finalmente, como que a gente vai definir a soma de números reais? Bom, o teorema do supremo e o conceito de corte, né, vai permitir que a gente faça isso, tá? Se a gente pegar dois números reais A e B, né, a gente vai considerar os cortes de Dedekind associados, que são esses aqui, os racionais menores que A e aqui os racionais menores que B, e aí a gente vai formar esse conjunto aqui, A mais B, tá? Que é composto o quê? Por todas as somas de números racionais pertencentes ao conjunto A e ao conjunto B. Então isso aqui é um conjunto de números racionais. Não é difícil de você ver que esse conjunto é limitado superiormente e, portanto, pelo teorema do supremo, vai existir o supremo desse conjunto, tá? E aí nós colocaremos por definição que o A mais B, ele vai ser o supremo, né, desse conjunto que estamos definindo. Então vai ser assim que nós vamos definir a soma de dois números reais A e B. Bom, isso daqui é bem abstrato, claro, tá? Mas tem a parte mais prática, que significa dizer como que você vai fazer, né, para determinar as casas decimais desse número que estamos definindo, né?
Bom, isso aqui a gente vai fazer num vídeo posterior, tá? Para definir o produto de dois números positivos, a gente faz o quê? A gente considera esses conjuntos aqui de números racionais que são positivos, né? O primeiro, né, além disso, os números racionais são menores que A, no segundo menores que B, e aí a gente forma esse conjunto que a gente denota assim, né? Esse conjunto é composto por todos os produtos de números racionais de A mais com de B mais, tá? Temos como demonstrar que esse conjunto ele vai ser limitado superiormente, tá? E aí, pelo teorema do supremo, isso vai garantir que existe o supremo desse conjunto. E nós vamos definir o produto desses dois números positivos como sendo exatamente o supremo desses dois conjuntos, né? Desse conjunto aqui, tá? Como que a gente vai definir o produto para números negativos, né? Ora, se você pega aqui, troca o sinal do A ou troca o sinal do B, a gente vai fazer o quê? Faz o produto dos números positivos e aí bota o sinal na frente. Se os dois números foram negativos, a gente vai dizer que esse produto vai ser igual ao produto dos números positivos correspondentes. E por fim, o produto de um número real qualquer por zero vai ser, por definição, igual a zero. Um teorema importante é a questão de compatibilidade, né? Repara que na unidade passada nós definimos casos particulares de soma de produto de números reais. Por exemplo, quando a gente somava dois números racionais, né? Ou quando a gente pegava um decimal e multiplicava com uma potência de 10. Né? Então a gente definiu operações de soma e produto já para casos particulares de números reais. O que esse teorema diz é que as operações que a gente acabou de definir, elas são compatíveis com as operações que foram definidas na unidade anterior. Ou seja, o que significa? Que se você pegar, né, dois números decimais que são associados a racionais e somar da forma como a gente fez na unidade anterior, o resultado vai ser exatamente o mesmo, né, que se você somar usando o procedimento que nós acabamos de definir, né, ou seja, utilizando o conceito de supremo, tá bom? E a definição de inverso, né, de um número real positivo, você faz como, né? Você forma esse conjunto aqui de números racionais maiores que zero e menores do que A, e aí você toma o inverso deles, né? E aí esse conjunto ele é limitado inferiormente, porque o zero é uma cota inferior, certo? E aí você define o inverso dele, né? Aí a gente pode denotar ou assim, né, como sendo o ínfimo desse conjunto, tá? Uma coisa que eu não falei lá atrás é o seguinte, que se você tem que todo conjunto limitado superiormente tem supremo, é possível se provar que todo conjunto limitado inferiormente nos reais vai ter ínfimo também. Então por isso que essa informação aqui está fazendo sentido. Se o número for negativo, aí a gente troca o sinal dele, ele fica positivo, inverte segundo essa definição e depois a gente troca o sinal de novo, tá? E por definição o zero vai ser um número que não vai ter inverso. E aí é possível de se provar que para todo número não nulo, né, o produto dele por seu inverso vai dar 1. Tá? Então repara que a gente já está começando a construir aqui a estrutura de corpo que o conjunto dos números reais tem, tá? Bom, e aí por fim temos aqui a propriedade arquimediana, né, que diz que dados dois números reais A e B com A positivo, você consegue sempre um natural, né, que ao ser multiplicado pelo A faz o produto ficar maior do que o B, tá certo? Então a interpretação geométrica disso daqui é a seguinte, né? Se você tiver um número A positivo e um número B qualquer,
você consegue encontrar um natural para o qual esse produto fica maior do que o B, né? Então a ideia aqui é o seguinte, que você vai somando A com ele mesmo várias vezes, né? E aí, né, porque 2A é A mais A, 3A é A mais A mais A, né? E aí em algum momento, né, em algum momento, né, que você for somar mais um A nesse somatório, aí esse número ele vai passar do B, tá certo? Então, esse é o significado geométrico dessa propriedade arquimediana.